Incrível, mas real. A pergunta que atormenta milhões de corações doloridos finalmente tem resposta. As almas que partiram podem realmente nos ver desde o além. Nossos entes queridos falecidos sabem o que fazemos. Sentem nossa dor, presenciam nossas lágrimas. Santa Faustina recebeu revelações extraordinárias sobre essa realidade, e o que ela descobriu mudará para sempre a forma como você vive o luto e honra seus defuntos. Durante séculos, a humanidade se consolou com a esperança de que aqueles que amamos e perdemos de alguma maneira continuam perto, cuidando de nós desde a eternidade. Mas a Igreja sempre foi cautelosa ao responder a essa pergunta, limitando-se a ensinar sobre a comunhão dos santos. Sem entrar em detalhes específicos, a Escritura nos dá pistas quando fala da nuvem de testemunhas, em Hebreus 12, 1. Mas o que exatamente isso significa? Entre 1931 e 1938, em suas visões místicas mais reveladoras sobre a vida após a morte, Santa Faustina foi testemunha de algo que a deixou profundamente comovida. Ela viu, com precisão extraordinária, como realmente funciona a conexão entre o céu e a terra, e descobriu verdades sobre a capacidade de visão das almas que poucos místicos haviam contemplado. Fique até o fim, porque o que Santa Faustina viu sobre a capacidade das almas de observar seus entes queridos lhe dará o consolo mais profundo que você já experimentou. Ou o confrontará com uma realidade que exige mudanças urgentes na sua vida. E agora mesmo escreva nos comentários: que as almas dos meus entes queridos estejam em paz. Não é só texto, é uma oração que pode ativar bênçãos celestiais imediatas. A maioria das pessoas vive com a esperança consoladora de que seus falecidos as acompanham de alguma forma, protegem-nas do céu e, de vez em quando, lhes enviam sinais de sua presença. Essa crença consolou incontáveis corações ao longo da história e deu sentido à dor da separação temporária. Mas na fé católica, a realidade da vida após a morte é muito mais complexa e específica do que muitos imaginam. O Catecismo da Igreja Católica ensina que depois da morte, as almas passam por 3 possíveis estados: céu, purgatório ou inferno. CIC, Pímio 30, IU e 32. Cada um desses estados tem características próprias que determinam as capacidades e limitações das almas que se encontram neles. E é aqui que as revelações de Santa Faustina se tornam extraordinariamente específicas e consoladoras. Há algo, porém, que poucos católicos compreendem plenamente. A capacidade de ver que as almas têm não é igual em todos os estados da vida eterna. Existe uma hierarquia espiritual, uma ordem divina que determina exatamente o que as almas podem observar e sob quais circunstâncias podem intervir na vida dos que ficaram na terra. Eis o que raramente se explica do púlpito. As almas não veem do mesmo modo que nós vemos com os olhos físicos. Sua capacidade de percepção é espiritual, mais intensa e completa do que qualquer visão terrena, mas está sujeita a permissões divinas específicas que variam conforme seu estado de graça e seu nível de purificação. Santa Faustina foi a primeira mística a receber revelações detalhadas sobre essas permissões divinas de visão, que regulam como as almas podem observar e interagir com seus entes na Terra. E o que ela descobriu deveria mudar completamente a maneira como você se relaciona com a memória dos seus defuntos. Diário 594. Vi como as almas, em diferentes estados de purificação, tinham diferentes capacidades para observar seus entes queridos na Terra. Nem todas podiam ver tudo, nem todas podiam intervir do mesmo modo. Havia uma ordem perfeita que refletia tanto a justiça quanto a misericórdia divinas. Santa Faustina observou que essa capacidade de visão seguia leis espirituais específicas que nunca tinham sido reveladas com tanta clareza. As almas mais purificadas podiam ver mais e ajudar mais. As menos purificadas tinham limitações que as protegiam e também a seus entes de sofrimentos desnecessários. Mas o mais impactante foi descobrir que as ações dos vivos na Terra podem aumentar ou diminuir a capacidade de visão de seus falecidos.
Diário 1273. O Senhor me mostrou que quando os familiares vivos rezam corretamente e vivem virtuosamente, as almas de seus defuntos recebem permissões especiais para vê-los e abençoá-los com maior frequência. Mas quando os familiares vivem em pecado grave ou se esquecem completamente deles, as almas sofrem limitações adicionais em sua capacidade de observá-los. Isso significa que o seu comportamento atual está diretamente conectado com a capacidade dos seus entes queridos falecidos de acompanhá-lo espiritualmente. Não é crença sentimental, mas realidade espiritual com consequências concretas para os vivos e para os mortos. Padre Pio confirmava esse ensinamento ao aconselhar: reze sempre pelos seus defuntos, não apenas pelo bem deles, mas porque suas orações lhes permitem estar mais perto de você. As almas agradecidas rezam por quem reza por elas, criando um círculo bendito de intercessão mútua. Agora você começa a entender que a pergunta "as almas podem nos ver" tem uma resposta mais complexa e bela do que imaginava. Mas você precisa conhecer os detalhes de como funciona essa visão celestial e, mais importante, o que pode fazer para assegurar que seus entes queridos tenham a máxima capacidade possível de acompanhá-lo desde a eternidade. A resposta que Santa Faustina recebeu sobre a capacidade de visão das almas é extraordinariamente específica e consoladora. Sim, as almas podem ver seus entes, mas sua capacidade de observação depende inteiramente de 3 fatores que determinam suas permissões divinas de visão. O que ela presenciou mudará para sempre sua compreensão de como os seus defuntos o acompanham. Diário 828. O Senhor me explicou que as almas não veem como nós com olhos físicos. Veem com uma clareza espiritual que penetra diretamente o coração e a alma de seus entes queridos. Mas essa capacidade é regulada por 3 fatores: seu estado de purificação, o amor que professaram em vida e as orações que recebem dos vivos. O primeiro fator é o estado de purificação da alma. As almas no céu têm uma capacidade de visão quase ilimitada. Podem observar seus entes com uma clareza e profundidade que superam qualquer percepção terrena. Veem não só nossos atos externos, revelou Faustina, mas também nossos pensamentos, intenções, alegrias e sofrimentos mais íntimos. Santa Faustina presenciou um caso que a comoveu profundamente. Diário 1156. Vi uma mãe que havia morrido anos antes e agora estava no céu. Ela podia ver perfeitamente seu filho adulto, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Via suas lutas internas, suas tentações, seus momentos de graça, e do céu intercedia constantemente por ele com uma precisão que só o amor materno aperfeiçoado pode alcançar. O segundo fator é o amor que a alma professou durante a vida terrena. As almas que amaram profundamente recebem permissões especiais para observar e proteger aqueles que amaram, explicou Jesus a Faustina. O amor verdadeiro não morre com o corpo, aperfeiçoa-se na eternidade e se converte em intercessão poderosa. Diário 1432. Vi um esposo que morreu após 40 anos de matrimônio fiel. Seu amor purificado lhe permitia ver a esposa com ternura celestial. Ele percebia quando ela se sentia só, quando chorava por ele, quando precisava de forças especiais. E do purgatório enviava consolações que ela sentia como uma paz inexplicável no coração. O terceiro fator é crucial, e aqui os vivos têm poder direto: as orações e sufrágios que os familiares oferecem pelos seus defuntos. Cada oração sincera por uma alma defunta não só a ajuda em sua purificação, mas também lhe concede permissões adicionais para acompanhar espiritualmente quem reza por ela, revelou o Senhor a Faustina. Diário 692. Vi como uma filha que rezava fielmente por seu pai falecido lhe permitia observá-la com maior frequência e clareza. As orações atuavam como chaves celestiais, que abriam canais de comunicação espiritual entre o céu e a terra. Mas Santa Faustina descobriu algo ainda mais extraordinário. As almas não só podem nos ver, como podem influir diretamente em nossas vidas de maneiras específicas e mensuráveis.
Vi como as almas purificadas enviavam inspirações santas a seus entes queridos, protegiam-nos de perigos espirituais e físicos e intercediam por graças de que necessitavam, escreveu. Contudo, sua capacidade de intervenção também dependia dos mesmos 3 fatores que regulavam sua visão. Um caso particular a deixou sem fôlego. Diário, 1087. Uma avó que educara cristãmente os netos podia do céu inspirar-lhes pensamentos santos em momentos de tentação. Quando um dos netos estava a ponto de tomar uma decisão grave que arruinaria sua vida, ela intercedeu tão intensamente que ele sentiu uma voz interior clara que o afastou do perigo. As almas no purgatório têm capacidades mais limitadas, mas igualmente reais. Podem ver seus entes, porém, com menos frequência e clareza do que as almas do céu. Entretanto, quando recebem orações e sufrágios, experimentam momentos de visão aumentada que lhes permitem abençoar especialmente quem as ajuda. Diário, 1273. Vi uma alma no purgatório que só podia observar sua família durante as missas oferecidas por seu descanso eterno. Nesses momentos santos, sua capacidade de visão se multiplicava e ela podia enviar bênçãos poderosas a cada familiar presente na celebração. Há, porém, algo que Santa Faustina viu e que deve alertar todos os católicos. As almas também podem ver quando seus familiares vivem em pecado grave ou se esquecem completamente delas. Viu o sofrimento de almas que podiam observar seus entes perderem a fé, viverem em concubinato ou blasfemarem contra Deus. Essas almas sofriam tanto pelo que viam que suas lágrimas espirituais subiam como incenso, pedindo misericórdia pelos familiares extraviados. Maria Sima, a mística austríaca, recebeu confirmações semelhantes. As almas do purgatório me disseram que podem ver suas famílias, mas sofrem terrivelmente quando as veem viver sem Deus. Suplicavam que eu dissesse aos vivos que seus pecados causam dor adicional aos seus defuntos. Padre Pio confirmava: nossos mortos nos veem com mais clareza do que nos vemos a nós mesmos. Eles veem nossas almas, nossas necessidades reais, nossos perigos espirituais. Por isso devemos viver sempre como se estivéssemos sob o olhar amoroso, mas penetrante, dos que nos precederam ao céu. Santa Faustina revelou que existe um intercâmbio espiritual constante entre vivos e defuntos. Quando rezamos por eles, eles nos veem com maior clareza e podem ajudar mais. Quando vivemos virtuosamente, se alegram no céu. Quando pecamos, sofrem e rezam mais intensamente por nossa conversão. Agora você compreende que seus entes falecidos não apenas podem vê-lo, mas o acompanham de maneiras mais reais e específicas do que jamais imaginou. Contudo, é preciso conhecer os 3 tipos específicos de permissões de visão que as almas podem receber segundo seu estado, e como você pode ativar a máxima capacidade de acompanhamento espiritual dos seus defuntos. Os 3 tipos de permissões de visão que as almas podem receber estão perfeitamente organizados segundo a economia divina da salvação. Santa Faustina os descreveu com precisão, que revela como Deus regula amorosamente a comunicação entre céu e terra para o bem de ambos os mundos. O primeiro tipo são as permissões de visão consoladora, que recebem as almas no purgatório, quando seus familiares rezam constantemente por elas. Diário, 1234. Vi como uma alma em purificação recebia permissão para observar sua família nas horas de maior sofrimento ou necessidade. Podia ver especialmente quando choravam por ela, quando necessitavam de consolo, quando enfrentavam decisões importantes e, nesses momentos, enviava uma paz sobrenatural que eles sentiam sem compreender a origem. Essas permissões consoladoras permitem que a alma observe seus entes, sobretudo em momentos de dor, doença ou decisões cruciais. Como se Deus deixasse o amor purificado do defunto agir como bálsamo celestial nas horas de maior necessidade, explicou Faustina. O segundo tipo são as permissões de visão protetora, reservadas a almas que, em vida, demonstraram amor sacrificial heróico. Diário, 1456.
Viu uma mãe que dera a vida para proteger os filhos durante a guerra. Do céu ela recebia permissões especiais para observar filhos e netos em momentos de perigo físico ou espiritual. Podia interceder com tanta potência que afastava acidentes e enviava anjos da guarda adicionais quando necessário. Essas permissões são extraordinárias porque permitem à alma intervir ativamente em situações de risco. Vi como essa mãe inspirou um de seus filhos a mudar de rota numa viagem, evitando um acidente mortal que ocorreria minutos depois. O filho nunca soube que fora salvo pela intercessão da mãe desde o paraíso. O terceiro tipo é o mais extraordinário: as permissões de visão de misericórdia, concedidas a almas especialmente santas para ajudar na conversão de familiares afastados de Deus. Diário, 1687. Vi o caso mais impressionante. Um santo sacerdote que morrera após uma vida de grande caridade recebia permissão para observar constantemente seu irmão ateu. Esse irmão blasfemara por anos e parecia perdido, mas o sacerdote do céu podia ver os momentos exatos em que o coração do irmão se abrandava, e nesses instantes enviava graças tão poderosas que pouco a pouco transformaram sua alma. As permissões de misericórdia são as mais raras, mas as mais potentes, pois permitem à alma defunta participar ativamente da obra de salvação de seus entes mais necessitados. Santa Faustina descobriu ainda algo que revoluciona nossa compreensão da comunicação com os defuntos. As almas podem enviar sinais específicos quando recebem essas permissões especiais. Diário 1321. O Senhor me mostrou que, quando uma alma recebe permissões aumentadas de visão, pode manifestar sua presença por meio de sinais concretos que não são coincidências, mas comunicações reais. Esses sinais seguem padrões que os vivos podem aprender a reconhecer. Os mais comuns são o aparecimento de aromas característicos associados, em vida, à pessoa, encontros casuais com objetos, fotografias ou recordações do falecido em momentos de necessidade particular, e sonhos extraordinariamente vívidos, em que o defunto aparece jovem, feliz e transmite mensagem específica de amor ou orientação. Mas o sinal mais poderoso, revelou Faustina, é quando a alma pode inspirar diretamente pensamentos santos ou soluções para problemas complexos. Os familiares sentem, de súbito, uma clareza mental sobre situações confusas e recebem inspirações que claramente não provêm do próprio raciocínio. Um caso a comoveu às lágrimas. Diário 1543. Uma esposa que perdera o marido num acidente estava desesperada por causa de uma decisão financeira que poderia arruinar a família. Durante a oração noturna, sentiu claramente a voz interior do esposo, dizendo exatamente quais documentos revisar. Ao seguir a inspiração, descobriu um erro que salvou a casa. Dias depois, encontrou uma nota escrita pelo marido anos antes, explicando exatamente aquele problema jurídico. Padre Pio confirmava essas manifestações. Vi muitas vezes os falecidos comunicarem com seus familiares por meio de inspirações santas, mas só podem fazê-lo quando os familiares vivem na graça e mantêm relação de oração com eles. Maria Cima recebeu explicações diretas. As almas me disseram que podem nos enviar ajuda concreta, mas precisam que mantenhamos o canal aberto por meio de oração constante, vida virtuosa e confiança na sua intercessão. Santa Faustina revelou que existe uma escada de comunicação espiritual, na qual cada nível de santidade de vida permite comunicação mais profunda com os defuntos. Familiares em pecado mortal mal conseguem receber auxílio de seus falecidos, porque o pecado grave bloqueia os canais espirituais. Quem vive em graça ordinária recebe consolações básicas. Já quem se esforça pela santidade pode experimentar comunicações extraordinárias, incluindo orientação específica, proteção milagrosa e intercessão poderosa. Diário, 1776. Vi uma família em que a filha vivia em estado de graça heróico. Seu pai falecido podia comunicar-se com ela de modos tão claros
que ela sabia exatamente quando oferecer missas por ele, que orações ele precisava e como ajudar outros membros da família. Era como se tivessem um telefone espiritual direto. Agora você entende. Seus entes queridos não apenas podem vê-lo, mas dispõem de capacidades específicas de comunicação e intercessão que dependem diretamente do seu nível de vida espiritual. Falta, porém, saber como ativar o máximo de acompanhamento espiritual possível e que ações concretas você pode realizar para abrir completamente esses canais de comunicação celestes. O método completo para ativar o máximo acompanhamento espiritual dos seus defuntos é surpreendentemente específico, mas requer dedicação constante que transformará para sempre sua relação com a morte e a eternidade. Santa Faustina o recebeu diretamente de Jesus como um protocolo de comunicação celestial. Diário 1821. O Senhor me ensinou 5 práticas que abrem completamente os canais de comunicação com nossos entes falecidos. A primeira é a oração de reconhecimento. Falar diretamente com eles, reconhecendo sua presença real e pedindo intercessão específica. A segunda é oferecer sufrágios constantes, missas, terços e boas obras, de modo regular. A terceira é a vida virtuosa consciente, viver sabendo que eles nos observam e podem sofrer por nossos pecados. A quarta é o pedido de sinais. Solicitar humildemente ajuda para reconhecer sua presença quando precisarmos de consolo. A quinta é a imitação de suas virtudes. Honrar sua memória, vivendo as virtudes que praticaram. A primeira prática é a mais transformadora. Falar diariamente com seus defuntos como se estivessem presentes, porque realmente estão. Todas as manhãs, cumprimente seus entes falecidos pelo nome. Conte-lhes seus planos. Peça que intercedam por necessidades específicas. Agradeça por seu acompanhamento constante. Santa Faustina viveu isso pessoalmente. Diário 1543. Comecei a falar todos os dias com meu pai falecido, contando minhas lutas espirituais e pedindo intercessão. Em poucos dias senti sua presença de modo tão real que era como se estivesse fisicamente ao meu lado. Minhas tentações diminuíram, minha paz se multiplicou e recebi inspirações claras sobre como servir melhor a Deus. A segunda prática multiplica exponencialmente a capacidade de intervenção dos seus defuntos. Oferecer sufrágios constantes e variados, não apenas missas ocasionais, mas um programa regular, uma missa mensal, um rosário semanal, obras de caridade oferecidas em sua memória e pequenos sacrifícios diários pelo seu descanso eterno. Diário 1687. Vi como uma mulher que oferecia uma missa por mês pelo esposo falecido lhe concedia permissões extraordinárias de visão e proteção. Durante essas missas, ele podia ver toda a família com clareza celestial e enviar bênçãos poderosas sobre cada um. A terceira prática é a mais exigente, porém a mais necessária. Viver virtuosamente, sabendo que seus defuntos o observam. Cada decisão moral, cada pensamento, cada palavra deve ser avaliada com a pergunta: como meu ente querido falecido se sentiria se me visse fazer isto? Diário 1456. Jesus me explicou que, quando os familiares vivos se esforçam pela santidade, as almas falecidas experimentam alegria celestial, que aumenta sua capacidade de interceder. Mas quando os familiares pecam gravemente, as almas sofrem pena adicional que limita suas permissões de visão. A quarta prática requer humildade e fé. Pedir sinais específicos quando precisar de consolo ou guia. Não peça por curiosidade, mas por necessidade real. E quando os receber, agradeça humildemente e responda com maior fidelidade a Deus. Diário 1234. Uma mãe que perdera o filho adolescente pediu com fé simples um sinal de que ele estava bem. Na mesma semana, encontrou uma carta que ele escrevera anos antes e nunca entregara, na qual expressava seu amor e o desejo de ser santo. A carta apareceu exatamente onde ela mais precisava lê-la. A quinta prática honra profundamente seus defuntos, imitar as virtudes que eles praticaram em vida. Se sua mãe foi caridosa,
multiplique a caridade. Se seu pai foi trabalhador, intensifique a laboriosidade. Se seu esposo foi paciente, cultive a paciência. Isso lhes dá alegria especial no céu. Santa Faustina revelou ainda algo crucial. Existe um protocolo de urgência para situações em que você precisa da intercessão imediata dos seus defuntos. Diário, 1959. Em momentos de perigo extremo, doença grave ou decisões que podem mudar seu destino eterno, você pode invocar a intercessão urgente de seus entes falecidos com uma oração específica que Jesus me ensinou. A oração é: querido, nome do falecido, pelo amor que nos uniu na terra e que agora o une a Deus no céu, suplico que interceda urgentemente por mim diante do trono da misericórdia divina. Explique a necessidade. Sei que você pode me ver e conhece minha necessidade. Ajude-me como só você pode desde a glória eterna. Essa oração, revelou Faustina, pronunciada com fé e verdadeira urgência, ativa intercessões tão poderosas que podem mudar situações humanamente impossíveis. Diário 1776 narra um caso. Uma mulher cujo esposo morria recitou essa oração invocando a mãe falecida. No momento de maior perigo, os médicos presenciaram recuperação tão inexplicável que a qualificaram como milagrosa. Anos depois, a mulher soube que a melhora ocorreu exatamente no aniversário de morte da mãe. Por fim, a promessa mais consoladora. Quem mantiver comunicação constante e amorosa com seus defuntos receberá, no momento da própria morte, o acompanhamento especial de todas as almas que ajudou e honrou durante a vida. Não morrerá sozinho, mas será escoltado por um cortejo celestial de intercessores agradecidos. Segundo essas revelações, ao fim da vida, você verá claramente como seus entes falecidos o acompanharam, protegeram e intercederam por você de modos que nunca imaginou. Essa visão será das mais consoladoras no seu juízo particular, pois entenderá que jamais esteve realmente só. Mas há uma advertência final. Quem se esquece completamente dos seus defuntos, quem nunca reza por eles, nem honra sua memória, priva a si mesmo de intercessores poderosos que Deus havia destinado para sua salvação. É uma perda espiritual imensa que muitos descobrem tarde demais. Agora você sabe a verdade mais consoladora sobre a morte. Seus entes queridos não apenas podem vê-lo, como desejam acompanhá-lo, protegê-lo e interceder por você de maneiras extraordinárias. Mas essa graça requer sua cooperação ativa. Se esta mensagem tocou seu coração, não a deixe passar sem agir. Comece hoje mesmo a falar diretamente com seus defuntos. Programe uma missa mensal por seu descanso eterno. Viva virtuosamente, sabendo que eles o observam com amor celestial. E escreva o nome de um ente querido falecido por quem você vai intensificar suas orações. Não como simples texto, mas como compromisso sagrado diante de Deus e dessa alma que espera sua ajuda. Porque, segundo Santa Faustina, quando você honra assim a memória dos seus defuntos, eles se tornam seus intercessores mais fiéis, seus protetores mais vigilantes e seus companheiros mais constantes no caminho da santidade. A morte não é o fim do amor, mas sua purificação e seu aperfeiçoamento. E quem compreende essa verdade jamais vive como órfão espiritual, mas como membro ativo da grande família celestial que abrange céu e terra numa comunhão eterna de amor. Seus falecidos o veem, o amam e esperam que você abra completamente as portas da comunicação celestial que Deus estabeleceu por misericórdia infinita.